Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 16 minutos e vamos à previsão do tempo com Cláudia Valéria do Imetro. Boa tarde, Cláudia. Previsão do tempo. Aí ela ficou brincando, depois de tarde a gente brincou. Quando chegou 4 horas, a mãe disse que ia buscar. Não viu, não, essa hora é cedo. Aí me Olá, boa tarde, porque eu Márcia, sou boa assim. tarde, ouvintes. Aí depois Aqui começou é a querer que eu Cláudia contasse a Valéria, do história Instituto Nacional de Meteorologia. da mãe e de meus outros dois Vamos filhos. falar Aí meu sobre o vizinho tempo dela. nesse Como início de de vovó, semana não ia em aprontar, todo o não ia estado da contar Bahia, não onde tinha temos mais boas nada contar. notícias, A Bela não me lembra de mais principalmente nada na não, ela região deitou a cabeça assim, como da minha. centro-oeste. Eu disse o Temos que é? previsão de Passando minha chuvas memória para você. começando hoje e se estendendo aí, Pode. pelo menos até metade Passando dessa minha memória pra semana, você. pancadas de chuvas que a gente chama a atenção, que devido às temperaturas elevadas que persistiu na região de noite, com e ainda tanto beijo, com continua tanto... algo em torno aí vovó, né? de 37, 38 graus. Essas chuvas devem estar acompanhadas também com descargas elétricas, trovoadas. Melhora a condição da umidade relativa, que estava muito baixa, passando aí a níveis agora em torno de 40%. A atenção é basicamente com relação às não vai lá descargas não, elétricas porque eu só fiquei devido ao no alto cantinho do nível de pensamento uma vez, quando ao longo da faixa no- litorânea, região metropolitana, recôncavo e capital, nível, como é que ela teremos chama? um dia predominantemente ensolarado No e as grupo temperaturas seguem sem grandes não variações. vale. Na capital, a temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus. Comunicando, Márcia Mendonça. E a lua hoje está 49,31% visível, está decrescendo, faltam... Aliás, não, já estamos na fase quarta minguante. Bom, todo mundo em algum momento já se perguntou se realmente era capaz de realizar determinada coisa, já sentiu medo ou insegurança no momento em que grandes oportunidades se tornaram possíveis. O sentimento, eu acho que é comum de ser viciado. O grande problema é quando essa sensação se faz constante na vida da pessoa, né? Porque a gente é inseguro, a gente tem medo. Isso não é nada, faz parte, né, do ser humano. Mas hoje temos a presença, mais uma vez, do nosso amigo, que é psicólogo, é professor Danilo Cruz, que vem conversar com a gente sobre a síndrome do impostor. Boa tarde, Danilo, seja muito bem-vindo novamente. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zezito. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. Novamente agradeço essa oportunidade, Márcia. Maravilhoso poder conversar sobre temas como este, né, que são relevantes para que a população saiba um pouquinho mais sobre a sua saúde mental, sobre a sua saúde emocional e assim a gente possa usufruir de um bem-estar mais pleno na nossa vida. E a gente se conhecer, né? Porque a gente vai conhecendo essas síndromes, né? E a gente vai se preocupando cada vez mais com a saúde mental. A gente sabe da importância e a gente vai se conhecendo também. É a coisa assim, algumas vezes as pessoas dizem assim, poxa, você fez uma entrevista que falou de um assunto que eu nem sabia que existia, mas eu já vi isso acontecendo, então eu já tive isso, eu já vivi isso. E eu acho que é importante a gente aprender a dar nome às coisas que a gente sente, porque isso reverbera de uma forma positiva. Poxa, quer dizer então que não sou só eu que sinto isso. Outras pessoas também vivem isso. Isso, de certo modo, nos mobiliza para a gente perceber que a gente é humano, a gente está vivendo coisas que outros humanos também vivem, e isso é positivo. E né? para a gente se transformar, a gente precisa aceitar, né? Exatamente. Só se dá para mudar o que a gente Que aceita. a gente aceita. Pois é, Danilo. E aí eu queria que você explicasse para nossos ouvintes o que é o fenômeno da síndrome do impostor e por que o nome? O fenômeno do impostor ou síndrome do impostor é um conjunto de sinais e sintomas que, apesar de não estar classificado, não estar codificado nos códigos de classificação internacional de doenças, já é pesquisado desde a década de 70 do século passado. Então, apesar de a gente não ter ainda uma doença com um nome específico, na verdade é um quadro que tem características próximas e por isso a gente usufrui desse termo para poder falar a respeito do que está acontecendo. Ela consiste basicamente no fato de que a pessoa acredita que ela é uma farsa. A pessoa acredita piamente que os sucessos que ela obteve profissionalmente, emocionalmente, na sua família, na sua convivência, são em decorrência de sorte ou a fatores externos. Nada mérito. Nada de mérito. Não tem nada a ver com a inteligência, não tem nada a ver com a capacidade, com as habilidades. Não tem nada a ver com a competência. Ela acredita piamente
que em algum momento vai aparecer alguém, vai tirar aquela farsa. Vai desmascarar o impostor que a pessoa é, supostamente. Supostamente, porque é uma negação das suas Das reais suas próprias possibilidades competências. Exatamente. e competências. Exatamente. É curioso porque isso é uma coisa um tanto quanto comum. Sim. Porque os estudos mostram que isso afeta cerca de 70% das pessoas bem-sucedidas profissionalmente. É muito, muito frequente. 70% É isso. é muita gente que acredita, meu Deus do céu, eu mereço isso que eu estou vivendo, o que eu fiz não é nada demais, portanto, isso deve ter alguma coisa de sorte, alguma coisa de meus contatos, deve ter alguém que foi com minha cara, mas em algum momento vai aparecer alguém, vai me desmascarar, porque eu sou um impostor, eu sou uma farsa. É curioso, Danilo, que assim, quando eu estava lendo a respeito, eu escolhi a pauta, né, e fui ler a respeito. Quantas pessoas a gente já identifica com esses sinais? Sim, sim. A gente percebe nitidamente. E às vezes é bom a gente também se perguntar, mas assim, em algum momento da nossa própria vida, a gente não se questionou, sim. a gente não se perguntou, poxa vida, eu consegui passar num concurso público, meu Deus, mas será que eu mereço isso mesmo? Acho que Deus quer alguma coisa comigo para fazer nesse lugar, porque eu não sei se eu tenho mérito para isso, eu não sei se eu tenho capacidade, não sei se eu tenho competência. Ou então, não, isso foi mera sorte, isso foi o acaso, não tem nada a ver, isso aí na verdade não tem nada a ver com minha competência, com minha habilidade. Então, isso de vez em quando a gente acaba se perguntando. É, de certo modo, bem frequente. Bem frequente, exatamente. Então, isso acomete muitas pessoas. E alguns estudos, já que a gente está no programa A Voz das Mulheres, vão falar que existe uma prevalência maior da síndrome do impostor nas mulheres. Eu ia lhe perguntar isso. Né? Porque eu li alguma coisa, inclusive eu li que, sobre um estudo, se eu não me engano, uma famosa pesquisa feita pela companhia de tecnologia HP, que apontou que as mulheres têm essa tendência, né? Então a prevalência é maior do sexo feminino. Mas você concorda, Danilo, que isso pode acontecer também, ó, pela desigualdade de gênero, né? Pelo machismo, pelo preconceito? Não é verdade? Sim, sim. Então as mulheres elas se deparam sempre com situações em que elas são preteridas. Qual é a grande questão aí que é importante a gente também levar em consideração? Esses estudos que dizem que a maioria de mulheres são questionados por outros estudos que vão dizer o quê? Que, primeiro, mulheres são muito mais afeitas a expressarem suas emoções do que homens. São mais porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista onde os homens são, desde muito cedo, ensinados a esconder o que estão sentindo. E aí, com isso, as mulheres expressando mais fica mais fácil saber quem está sentindo o que, quem está pensando o que. É mais fácil. Aí tem outros estudos que vão dizer que existe o fator do machismo levando as mulheres a questionarem suas próprias capacidades, suas próprias potencialidades. E isso, com certeza, é uma realidade. Agora, a gente vai ver que, sendo de uma forma ou de outra, homens e mulheres são afetados, tá? Sim. O que é que os estudos também apontam, Márcia? Que é muito comum o relato de que essas pessoas tenham vivenciado um padrão educacional exigente em casa. Também. Muito frequentemente são filhos de pais muito exigentes e perfeccionistas. E isso vai fazer com que essas pessoas sempre se questionem se elas são suficientes para aquilo que elas estão vivendo. Isso serve de alerta para os pais e mães que hoje educam seus filhos querendo que eles tenham um padrão ouro, uma perspectiva de tem que ser o melhor, tem que ser... Não. É preciso que as pessoas revejam isso para elas perceberem que hoje elas são melhores do que o que elas foram antes. Não se comparando com o outro, mas consigo mesmo no passado. Aí é uma outra visão. Obviamente que é positivo que as pessoas queiram melhorar. Agora, para você querer melhorar e estar sofrendo por isso, não vale a pena. Porque os pais às vezes projetam. Danilo, eu conheço uma família, por exemplo, que o filho passou em todas que ele fez de medicina. E você sabe o que foi que o pai colocou na porta do quarto dele? Não fez mais do que sua obrigação.
Isso aí é a dificuldade de elogiar e de reconhecer que muitas vezes é introjetado por essa pessoa que vai começar a pensar assim, não, eu não fiz nada demais. Isso. Eu não fiz. Não sou tão capaz como eu fiz o que eu deveria ter feito, foram os esforços que eu fui submetido, foi por conta da necessidade que eu consegui, mas eu mesmo não tenho valor nenhum porque eu só faço o que eu sou obrigado a fazer. A lógica é essa, que é internalizada e a pessoa acaba introjetando isso como uma verdade. E é preciso tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, né? Essa exigência exacerbada. Isso é um sentimento de inferioridade ilusória. Isso é bem interessante, porque a pessoa sente que ela é menos. E é muito frequente, Márcia, que venha junto com isso um sentimento de inadequação. A pessoa sente que ela está num lugar onde ela não é adequada para estar. Eu não deveria estar aqui. Meu Deus do céu, eu estou trabalhando na Rádio Excelsior. Ai. Eu devia estar fazendo isso aqui. Não, em algum momento alguém vai descobrir que eu não sou competente para estar aqui. Ou seja, entendeu? A pessoa vai sempre o tempo inteiro questionar a sua potencialidade, a sua capacidade, a sua competência, a sua inteligência e as suas habilidades. E isso é um fator de sofrimento. E vem uma questão de não pertencimento, né? E isso o tempo inteiro. Inteiro. Não pertenço a isso aqui. Isso aqui não eu sou um intruso. O tempo inteiro a sensação de que é o intruso, que está no lugar onde não deveria estar e que em algum momento vai ser desmascarado. Essa sensação de que em algum momento a polícia do sem talento vai chegar e vai prender, vai dizer, você está no lugar onde você não deveria estar. Mas é uma sensação real. A pessoa realmente sente isso e é um sofrimento muito grande. Você já usou algumas características, né? Já falou que é muito comum, né, nas sociedades esse tipo de sentimento, ou como você diz, não digo que é uma desordem, né, psicológica. É uma desordem psicológica. Né? E assim, que outros sentimentos ele pode estar ligado a essa síndrome? Rejeição? Tem o quê? Tem uma ausência de autorreconhecimento, né? A pessoa não reconhece que é competente, não comemora as suas pequenas vitórias, que volta e meia eu falo aqui, né, Márcia? A gente precisa aprender a comemorar as pequenas vitórias, a dizer assim, poxa, que legal, eu consegui, vamos comemorar. Né? A gente tem mania muito grande assim, de lamentar os insucessos, os fracassos, e precisamos aprender a também fazer poxa, consegui, que legal, eu tenho que também comemorar isso. Eu tenho que perceber que, assim, eu digo porque eu, sendo psicólogo e sendo profissional servidor público, o tempo inteiro eu falo isso com os colegas de trabalho. Gente, a gente tem que comemorar os pequenos sucessos. Sim. Porque senão a gente vai estar o tempo inteiro sentindo que a gente não é suficiente. O tempo inteiro vai estar sentindo que, não, poxa, mas tem tanta dificuldade, acontece tantas coisas que parecem que tolhem a nossa possibilidade de fazer, de dar o nosso melhor. A gente precisa celebrar, precisamos aprender a comemorar. A síndrome do impostor, ela é meio que um contrário do efeito Dunning-Kruger. Já ouviu falar desse efeito? Não. É quando a pessoa acredita que é mais competente do que o que é. Olha. Sabe aquela coisa do ignorante que não sabe do que está falando, mas acha que é um expert naquele assunto? Sabe? Hoje em dia a gente tem na mídia muito, acha. Né? Tem muito na mídia esse tipo de coisa, demais. Né? Gente que acha que sabe o que está falando, quando na verdade é um completo ignorante a respeito daquele assunto. E às vezes a gente vê determinadas pessoas assim que entendem de tudo. Bom, se você fala de tecnologia, entende, aí você fala de uma outra coisa, você fala de comunicação. Aí às vezes você pode ser um estudioso, uma pessoa curiosa, mas você não pode entender profundamente de tudo que você não... Acaba caindo na superficialidade, né? E aí é importante a gente ver que no caso da síndrome do impostor é o contrário. A pessoa acha que ela não sabe nada e ela se bota para baixo, quando na verdade ela sabe sobre aquilo, ela é competente, ela pode falar. E eu vou fazer... Quantas vezes eu já ouvi isso? Vou fazer o que na rádio para falar o quê? Eu não sou competente para isso, não. Quando na verdade a pessoa é extremamente competente, poderia vir trazer a experiência dela numa boa, contribuir para a sociedade com isso, e na verdade fica, né? E aí é preciso a gente tomar realmente cuidado, tem que ter um equilíbrio.
entre a coisa dessa inferioridade ilusória e também um pavoneamento, né? A pessoa é muito pavão, sabe? Sim. E aí tem que ter um equilíbrio, obviamente, né? Claro. Para não ter também a coisa de um narcisismo crônico que é piora terrível tudo. também. E aí também é um problema, né? Exatamente. Agora, daí a você se negar oportunidades por se achar incompetente para tanto, aí é um problema sério. Um problema. E pensar também, a gente estava batendo um papo aqui, eu pensando, com uma coisa que eu sempre achei, como o reconhecimento é importante, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da educação, do trabalho, né? Que as pessoas reconheçam, que as pessoas elogiem, não falsamente, mas verdadeiramente a competência do outro. E às vezes uma falta de reconhecimento em casa faz com que as pessoas... Às vezes quando a pessoa tem a síndrome do impostor, ela não consegue sequer ouvir e acatar um elogio. Ela Sim. acha que, não, a pessoa está enganada, ou então, deve ter algum interesse nesse elogio aí. Ou seja, ela nunca acredita que realmente ela merece o elogio. Isso. Ela não sabe receber o elogio porque julga sempre que ela é inferior, que ela não... Assim, eu gosto sempre de citar, quando eu vou falar de síndrome de impostor, duas atrizes, porque elas falam abertamente. Eu não gosto de citar nome de gente, você sabe disso, né? Eu falo o tempo todo aqui da necessidade da questão de ética. Elas falaram na mídia, falaram nas revistas, e isso é público, tá? Mas duas atrizes que são bem famosas, que é Emma Watson e Kate Winslet. Sim. As duas falam justamente disso, de que elas ficam o tempo inteiro na apreensão de que em algum momento alguém vai dizer, não, você não é competente, não, você não é isso tudo que você conseguiu, não. Por que você está fazendo aqui? Você não é uma boa atriz. Ou seja, o tempo inteiro elas ficam meio que numa paranoia, usando mal o termo, que na verdade não é uma paranoia, Sim. mas o tempo inteiro com a sensação de que elas estão num lugar inadequado, elas são inadequadas onde estão. Não tem talento. Não tem talento, quando na verdade o que elas conseguiram... Titanic, né? Foi aqui. Gigantesco o sucesso delas duas. É. E, no entanto, não conseguem reconhecer como tal. Então, é importantíssimo a gente perceber isso, perceber que há uma limitação aí, há uma crença limitante. Há uma crença limitante. Isso aí, quando eu falei agora há pouco da questão do machismo que afeta mais as mulheres, também a questão do racismo. Sim. Né? O negro que alcançou um sucesso profissional dentro de uma área e aí numa lógica racista diz, o que eu estou fazendo aqui? Eu não venho para cá, não vou frequentar esse lugar porque eu não pertenço a esse lugar. Isso aí também é síndrome do impostor. E a gente, quando eu falava no reconhecimento, às vezes a família tem um papel muito importante também, não é? Muito, fundamental. total. E aí a família, muitas vezes, é importante a gente dizer o seguinte, na universidade de lá do estado da Pensilvânia, se não me falha a memória, fala exatamente que são pais que são muito severos e que alternam críticas e elogios, sabe? E aí, nessa severidade, nesse padrão ouro de perfeição que eles querem para os filhos, eles são muitas vezes muito duros. E isso vai impactar na visão que essa pessoa tem de si mesma. Ela vai começar a questionar, não, será que eu realmente mereço isso? Será que realmente eu tenho um sucesso com isso aqui? Não, é só porque eu sou esforçado. E aí o tempo inteiro, numa certa autossabotagem, para trazer justamente o nome que é um nome bem apropriado, né? E, infelizmente a família faz um desserviço, né? É preciso que a família precise aprender a reconhecer de forma positiva, né? E a relativizar essas críticas que muitas vezes não auxiliam em nada. É preciso aprender, e também é importantíssimo que as próprias pessoas aprendam a relativizar essas falas, porque muitas vezes tomam essas falas como se fossem verdade, como se fossem realidade. Se você não questiona, se você toma como verdade absoluta, com certeza você vai sofrer, porque a força do outro nessa fala aí é importante. É a coisa que eu sempre falo, né, Márcia? Quanto menos a gente se conhece, mais a gente dá importância ao que o outro pensa a nosso respeito. Exatamente. É preciso se conhecer, né? Exatamente. E temos ouvintes, Danilo. Rádio Celso, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Ferreira. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde.
Olha, parabéns pelo programa, pelo tema, viu? Obrigada. Quando eu não ligo, Márcia, pra você, eu tô ouvindo você. Muito obrigada, viu? Eu tô precisando de você. Que bom. Olha, a minha pergunta é a seguinte. Professor, quando o indivíduo ele é bem sucedido nas apostas, professor, ele está bem no jogo, é sorte ou é competência, professor? Vou ouvir a resposta. Ok. Aí eu teria que fazer um programa, Ferreira, para falar especificamente sobre psicologia da sorte, porque a sorte também tem a ver com nossos comportamentos. Não é tão simples assim a gente dizer que sorte é só um acaso que aconteceu, um aleatório, que o universo... Não, às vezes tem a ver com os comportamentos da pessoa. Por exemplo, você está querendo comprar um carro e aí para na fila do banco para bater um papo. E aí, por que você parou? Você é uma pessoa extrovertida, você parou para conversar com as pessoas da fila do banco. Se você fosse uma pessoa introvertida, você ia ficar com seu bracinho cruzado, sua boquinha calada, fechada, e em alguns casos até mesmo com a cara fechada mesmo, aquela cara acabrunhada, né? Não, mas se você é uma pessoa extrovertida, você conversa e daqui a pouco você descobre que a pessoa que está na sua frente, na fila do banco, está vendendo o carro, exatamente o carro no modelo que você quer comprar. Ah, foi sorte, mas se você não tivesse feito o que fez, não aconteceria. Então existe o seu comportamento aí no processo da sorte. Então é preciso saber que tipo de jogo é esse, como é essa situação aí de sorte, porque às vezes não é só a sorte, no caso aleatória, é também o comportamento da pessoa. Pois é, Ferreira, né, já me motivou. E vamos fazer um programa sobre a psicologia da sorte. Está já fechado, a gente só vai alinhar o dia. Maravilha. E obrigada, Ferreira, pela sua participação. E aproveitamos, a gente vai para um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Mas continuamos ao vivo aqui no Instagram, viu? Tá. Pra você lembrar. De segunda a sexta você acompanha aqui na Falando agora que está na propaganda, viu, gente? A gente está falando sobre a síndrome do impostor. E aí, estamos na propaganda, daqui a pouco a gente volta. Eu queria falar das 7 características que dá pra gente identificar, né, quando a pessoa está vivendo isso de forma muito clara. Os caminhos de Irmã Dulce. Um oferecimento. E também sobre memória seletiva, né, que a gente tem uma memória bem seletiva para a questão. O serviço aos pobres e doentes. Em 1939, Irmã Dulce invade 5 casas na Ilha dos Ratos para abrigar doentes que recolhia nas ruas de Salvador. Expulsa do lugar, ela peregrina durante 1 década, levando os seus doentes por vários locais da cidade. Por fim, em 1949, Irmã Dulce ocupa um galinheiro ao lado do convento Santo Antônio, após autorização da sua superiora, com os primeiros 70 doentes. A iniciativa deu origem à tradição propagada há décadas pelo povo baiano de que a freira construiu o maior hospital da Bahia a partir de um simples galinheiro. Aqui a senhora deixou botar os dentes aqui no galinheiro, nós temos um galinheiro aqui do convento, parece, pois não. Só é melhor porque acaba esses problemas. Aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. A Excelsior se alegra com os filhos desta terra pela canonização da nossa Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Tiago Arancan, o protagonista de O Fantasma da Ópera, num show emocionante. É isso que você tá na mão aí, né? Você quer? Eu não conheço, não. É porque eu nunca assisti, não. É uma ópera, é? É ópera, vai ser com João Carlos Martins, também com ele. Sim. Aí vai ser, eu tô fazendo 12, mas se você tiver interesse... Eu quero, sim. Eu marco com você, pra você pegar. Pronto, eu quero. Eu vou guardar pra você. Eu já só trouxe hoje 2 meses. Eu quero também, tenho interesse. Eu não conheço não, mas eu gosto muito de ópera. Eu vou passar pra você o áudio. Aliás, foi numa ópera que eu descobri que eu tava precisando usar óculos. Eu tava lá atrás, eu tentando ler que lá em cima, né, no Teatro Castro Alves, lá em cima a tradução. Tentando, não consegui. Gente, eu preciso de óculos. As 26 atletas
vão passar por um período de treinamento na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, entre os dias 21 de outubro e 1º de novembro. Para Simone Jatobá, este período vai ser muito importante para o desenvolvimento do trabalho. As expectativas são boas, porque os pensamentos têm que ser bons, né? Para a gente atrair coisas boas. Então a gente está convocando as jogadoras que a gente acha que estão preparadas no momento. Tem outras jogadoras que podem também vir. Então, assim, são fases de observações. Então, acho que para essa primeira convocação a gente vai tentar deixar todo mundo à vontade, mas trabalhar bastante, que é o que a gente quer, bastante trabalho, bastante evolução, para enquadrar realmente dentro daquilo que a gente está buscando. A treinadora da seleção Sub-17 esteve presente na final do Brasileiro Feminino Sub-18, no duelo entre Internacional e São Paulo, e falou da importância de ver os jogos em loco. A gente está sendo assistido lá do Canadá. Nossa, Oi, que maravilha. ótimo. Acho que para elas, quanto mais jogos, quanto mais finais, São conhecidos seus? mais experiência. Mariana. Então é importante a gente estar acompanhando e vendo esse progresso de cada uma. A seleção brasileira Sub-17 se prepara para o sul-americano da categoria no ano que vem. Essa é a primeira convocação desde a chegada da nova comissão técnica. A agência Rádio Web, com informações da seleção feminina Sub-17, Daniele Esperon. Estamos apresentando Seleção Gigantes por Natureza. Estamos apresentando a voz das mulheres. Márcia Mendonça. 13h42. Estamos de volta. Estou conversando com o psicólogo e professor Danilo Cruz sobre a síndrome do impostor. Então, se você tiver alguma dúvida, o telefone é o 3328-7666, o e-mail é voidasmulheres@m840.com.br e o WhatsApp 99276-7005. Temos ouvintes, Azito? Eu acho que já temos ouvintes. Alô. Um minutinho só, que aí eu vou pedir a Danilo para falar sobre as principais características, né? Tem, eu acho que 7 características bem assim, pra gente marcantes, identificar, né? Pra gente identificar a pessoa que... Com certeza, porque a nota está aqui na rádio. Bom, então não é. Então, Danilo, fale por gentileza. Vamos lá. Então, são 7 grandes características que facilitam a identificação, né? Por exemplo, é muito comum que a pessoa crie um padrão de trabalho que a gente chama de workaholic, que é o viciado em trabalho. Tipo assim, já que eu sou incompetente, a lógica é essa, né? Já que eu sou incompetente, eu vou dar 150% de mim, 200% de mim, para pelo menos mostrar que eu sou esforçado. Para tentar compensar o fato de que eu não me sinto competente, que eu sinto que eu sou uma farsa, que eu sou um impostor, que vou ser desmascarado a qualquer momento. Então, se eu for desmascarado, pelo menos as pessoas vão de reconhecer que eu sou esforçado. A segunda é justamente o contrário. É quando a pessoa entra num padrão de se comportar com uma ausência de esforço, né? O quanto menos esforço, aí qual é a questão? Se alguém descobrir que eu não consegui fazer o que eu devo fazer, é devido à preguiça. É devido ao pouco esforço que eu fiz. É por conta do fato de que eu cruzei os braços quando, na verdade, eu precisava fazer alguma coisa. Então, isso também pode acontecer. Outro comportamento que pode acontecer é a questão da discrição. A pessoa fica numa atitude de discrição absoluta com relação ao seu trabalho, com relação aos chamados outcomes, que são os produtos do seu trabalho, né? Aí, o que ela faz com isso? Ela cria um padrão de se esconder, de se isolar, ou então fica fazendo mudanças desenfreadas no trabalho. Geralmente as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A pessoa fica muito discreta e quando alguém se aproxima para observar, para avaliar o trabalho, ela começa a fazer mudanças desenfreadas, porque a lógica é mais ou menos assim. É mais difícil atingir um alvo em movimento. É mesmo. E aí, quando eu for descoberto, eu vou estar me mexendo. Porque eu mudei, eu alternei o meu foco e por isso eu não consegui fazer o que supostamente eu deveria. Só que, obviamente, que isso cai na questão da memória seletiva, né? Sim. Ela acha que não consegue
o que na verdade todo mundo percebe que ela consegue, que ela é competente, que ela dá conta, que ela faz direitinho, que é tudo ok. Mas não, ela tem uma memória seletiva, ela lembra do que é conveniente lembrar para confirmar essas crenças limitantes. Que é o quê? Eu vou acreditar piamente que eu sou incompetente, e aí por isso que aconteceu isso, eu não consegui, eu não consegui manter aquele relacionamento, aquela empresa que eu tentei abrir quando eu era bem jovem, não deu certo, ou seja, realmente eu sou incompetente. É tudo para justificar essas crenças limitantes, né? Que vão se retroalimentando porque ela acaba se comportando. Isso a gente chama em psicologia social de profecia autorrealizadora. Ela acaba se comportando de modo a confirmar que ela não vai conseguir e por isso não consegue. Né? Aí a gente também vê o quê? Algumas pessoas investem muito no carisma. Já que eu não sou competente, eu vou ser uma pessoa carismática, eu vou ser uma pessoa engraçada, para as pessoas rirem. E aí, quando as pessoas gostam de mim, elas me julgam de uma forma menos dura, menos severa. Então é uma forma também de lidar com a síndrome do impostor e a rejeição que ela traz. Né? Então, é uma forma de compensação. Outro padrão muito frequente, Márcia, é a procrastinação. A pessoa fica deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Aí, no final, não deu... a culpa é do tempo, porque eu não tive tempo suficiente para fazer... Né? E aí fica o tempo inteiro nesse padrão de deixar para a última hora, porque deixando para a última hora... O resultado do trabalho que a gente deixa para a última hora, obviamente que vai ter uma qualidade inferior. E, tá justificada, porque eu realmente não sou competente. Exatamente. Entende? Então, o tempo inteiro... Autossabotagem. Isso. A autossabotagem é o 7º item. Mas vamos lá para o 6º. Que é a questão de que você nunca termina nada. O trabalho ainda está sempre por fazer. É outra característica. Não conclui. E aí a justificativa é o quê? Não, mas o trabalho ainda está em andamento. Por isso que eu não consegui. Por isso que eu não fechei. Por isso que eu não pude fazer o que deve ser feito. Então, o tempo inteiro a desculpa. Buscar desculpas para esse comportamento de achar que é um impostor, de achar que é uma farsa e que o tempo inteiro eu sou menos do que eu deveria ser, eu sou menos competente, menos inteligente, menos habilidoso. Né? E também a questão da autossabotagem, que na verdade é entremeada em todos esses itens, né? É uma coisa aí meio que transversal, porque a autossabotagem ela remete à culpa. E aí eu me lembro de um texto de Freud que ele escreveu em 1916, chamado Os Fracassados pelo Sucesso. Tem outra tradução também que é Os Arruinados pelo Êxito. É o mesmo texto, que ele fala sobre o caso de que, às vezes, a pessoa chega a um determinado momento que consegue realizar seus sonhos. E aí, o que acontece? A vida desanda. E não é... Eu já Isso observei algo parecido? Isso é bem comum. A pessoa... Sabe aquela coisa de... eu queria ter família de margarina. Aí consegue. Aquela família de propaganda de margarina. Né? Tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Café da manhã em família. Tudo lindo. Profissão tá bem, não sei o quê. Aí acaba se metendo em alguma coisa que degringola. E não tá satisfeito com aquilo. E aí o que Freud vai falar? Vai apontar. Muitas vezes isso tem a ver, de acordo com a prática clínica, que ele traz isso da empiria clínica, né? Um estudo mais clínico do que estatístico. Mas aí o que ele vai dizer? Que isso tem a ver com a relação com os pais. A coisa do eu não posso ter mais sucesso que meus pais, porque isso seria magoá-los, seria ofendê-los. Eu não posso ser mais feliz que meus pais, de uma pessoa que não conseguia terminar uma graduação, já tinha tentado 4 cursos diferentes de graduação na faculdade, não conseguia concluir, e aí depois de alguns meses em análise comigo, aos prantos, confirmou que era porque se formar seria passar para trás os pais, e seria inconscientemente decepcioná-los, fazê-los se sentirem envergonhados por terem diminuídos. Quando, na verdade, é toda uma construção inconsciente que acaba coordenando a vida da pessoa como uma crença limitante. Muito conhecimento eu e meus ouvintes, nossos ouvintes, estamos tendo hoje. Mas eu queria só lembrar aqui que nós estamos sorteando a partir de agora, quem ligar vai estar participando de 2 convites. No final, com aquele mesmo sistema no final do programa, eu estou anotando, no final do programa eu faço o sorteio
do Tiago Aracan, né? Inclusive vocês ouviram nesse instante um áudio falando sobre isso, que ele é o protagonista do Fantasma da Ópera, né? Num show emocionante que vai ser no dia 3 de novembro, na Concha Acústica, com participação do maestro João Carlos Martins, de Armandinho e Olodum. Né? E ele canta clássicos internacionais, isso é fantástico. Ele até cantou também em Manduce, ele estava lá ontem na celebração aí na Fonte Nova. Então, se você ligar, você vai participar um par de convites. Então, a partir de agora, desse show fantástico. Vai ligando, Elja Ferreira, que já ligou, já está participando. E deixa eu ver aqui rapidinho, que eu tenho um e-mail. Graça diz assim: boa tarde. Eu tive uma colega de ginásio que sempre se destacou pela inteligência, mas ela era insegura e não se sentia tão capaz, mesmo com elogios. Provavelmente tinha... Muito frequentemente isso acontece, gente. Isso não é incomum. As pessoas não acreditam nas suas competências e potencialidades. E questionam quando recebem um elogio. Dizem, não, que essa pessoa tá louca, não tem nada disso. Eu sou uma pessoa comum, o que eu fiz é nada demais. O tempo inteiro se coloca para baixo, se menospreza, se subestima. É importantíssimo a gente quebrar esse ciclo de autossabotagem para perceber que, na verdade, sim, eu tenho capacidades, eu tenho competências, eu posso reconhecer isso. E não tem nada de orgulho nem vaidade em reconhecer que eu tenho competências, que eu tenho potencialidades. Né? Isso são valores construídos. Obviamente que teve esforço, E até se não teve, se tem um dom, uma coisa, ainda assim é seu, aquilo é seu. Então é preciso que a gente reconheça, a gente tenha o valor, perceba que isso é positivo. Quando a pessoa acaba adentrando muito nessas crenças limitantes e sente de forma muito dura a síndrome do impostor, que é mais sentida, Márcia, eu esqueci de falar isso, no ambiente profissional. Mas ela pode se manifestar em qualquer ambiente. Pode ser nas relações interpessoais, nas afetivas, enfim. Nas afetivas, Márcia, é muito comum eu atender pessoas, por exemplo, aquela jovem que se casa, mas aí... não, eu sinto ciúme de meu marido, Aí quando a gente vai procurar a fonte desse ciúme, é o quê? Uma crença limitante sobre si mesma. Eu não sou suficiente para ele, logo ele vai procurar outra. Ele vai se interessar pelas outras. Ou seja, é o tempo inteiro dizendo que eu sou inadequado, insuficiente, incompetente, e isso também se manifesta nas relações familiares, nas relações afetivas, todo tipo de relação. Gente, obrigada, Graça. Você também está participando aqui do convite, do par de convites para assistir o show de Tiago Aracan. Temos ouvintes, Zezito, que eu vi na estante tocar. Rádio Celso, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Ana Maria. Ana Maria? De onde, Ana? Armação. Sim, Ana. Você quer fazer alguma pergunta? Eu queria participar do sorteio. Está participando, viu? Tá, obrigada. Obrigada. E tenho aqui uma pergunta de Ana. Ana dá boa tarde, já é no Zap. Ela pergunta, esse processo funciona... Não foi isso, não. Peraí. Oxi. Deixa eu ver o e-mail aqui, que eu abro já. Saiu do Zap. Marina dá boa tarde. Olha o que Marina pergunta. É autossabotagem? Isso deve provocar muito desgaste, não é, professor? Emocional e ansiedade. Muito. Desgaste emocional. Deixa eu ver aqui. Isso é importante falar, Márcia. E alguns casos podem evoluir para uma depressão e até mesmo para o suicídio. Para você ter ideia de como há uma lógica de autodepreciação na síndrome do impostor. Casos extremos levam até mesmo ao suicídio. Porque a pessoa o tempo inteiro vai achar que ela não é competente. E aí é importante dizer que muitas vezes essa pessoa vai acabar gerando um absenteísmo muito grande no trabalho, ou seja, uma ausência no trabalho. Ela fica faltando ao trabalho. Não, alguém vai descobrir que eu não sou competente para estar aqui. E aí ela começa a evitar a situação do trabalho. E aí acaba se isolando. E sim, vai ter problemas bem claros aí com relação à sua emoção, ao seu humor, ao seu padrão afetivo, que pode descer e ela ficando deprimida vai retroalimentar a lógica de eu não sou competente nem para administrar minhas próprias emoções e por isso
eu estou no lugar errado, não deveria estar aqui, não deveria trabalhar aqui. Não mereço. Isso, aí cai naquilo que eu chamei de... como é que eu chamei nesse instante? A profecia autorrealizadora. Sim. A profecia autorrealizadora é exatamente isso. A pessoa acaba criando aquilo. Né? Ah, eu sou incompetente, a qualquer momento eu vou ser demitido porque vão descobrir que eu sou incompetente. E aí ela acaba criando essa demissão porque realmente vai se tornar difícil manter esse profissional lá, porque está o tempo inteiro se depreciando. Olha, Luciana, no e-mail, ela diz assim: professor, é um complexo de inferioridade, de segurança ao extremo, mesmo nas pessoas brilhantes. É um complexo de inferioridade, sem dúvida alguma. Né? É sempre aquela lógica do perfeccionismo. Né? Eu não sou suficiente, eu não sou perfeito para fazer isso que eu faço. Então, nesse padrão, a gente acaba sendo muito duro, muito severo consigo e muito complacente com os outros. Geralmente é assim, né? Muito complacente. Não, o que ele fez não foi nada demais. E aí o tempo inteiro colocando panos quentes no que o outro fez de errado e salientando muito o que você mesmo fez de errado. E o tempo inteiro nessa lógica de perfeccionismo gera muito sofrimento psicológico aí. E assim, como superar essa síndrome, essa temida síndrome? Autoconhecimento, né? Primeiro, a gente tem que se conhecer. A gente só pode, inclusive, mudar alguma coisa que a gente conhece, que a gente reconhece. Se a gente nem reconhece que tem um problema, não dá pra gente mudar esse problema. Exatamente. Obviamente que ele vai se retroalimentar. Então, primeiro, tirar aí o véu da ignorância, saber um pouco mais sobre si, se conhecer um pouco mais. E em alguns casos é necessário que a pessoa busque ajuda profissional. Né? Seja com um psicólogo, com um psicoterapeuta, um psicanalista, um coach, que tem um trabalho sério, né? Então, sim, ele vai poder ter um bom resultado. Agora, quando a pessoa está em profundo sofrimento psicológico, eu acho melhor que ela procure um psicólogo realmente para poder fazer um acompanhamento. Isso que a gente tira isso é que a gente conhecer melhor. Né? Sem essas dúvida informações foram importantíssimas, né? Porque quanto mais a gente souber da mente humana e saber que quantas semelhanças existem entre nós, seres humanos, melhor. Mais ajuda de um psicoterapeuta faz toda a diferença, né, Márcia? Faz toda a diferença. Obrigada, Danilo. Danilo, diga assim um número de 1 a 5. De 1 a 5, número 3, que é meu número predileto. Ana Maria de Armação. Pronto. Ana Maria, você ganhou um par de convites que vai estar já na portaria aqui da rádio. E quero agradecer, Danilo, estava lhe agradecendo mais uma vez. Mandar um beijo para os nossos ouvintes também do Instagram e para a Mariana lá do Canadá. Canadá, que está assistindo a gente, né, pelo Instagram. Que bom, maravilha. Viu? Obrigada, até breve a gente vai falar sobre a psicologia da sorte. Pronto, maravilha. Eu que agradeço, Márcia, agradeço aos ouvintes e agradeço em nome da população esse espaço para falarmos sobre saúde mental, sobre questões emocionais, sobre psicologia. Eu acho isso brilhante, eu acho isso maravilhoso e que a gente continue firme e forte nessa parceria. Sempre. Obrigada. E ontem também eu queria dar, antes de me despedir, né, que acontece aqui comunicamos o falecimento do querido colega Rui Brandão, né, que é a voz marcante da mesa da Excelsior, contribuiu por muitos anos com a Rádio Excelsior da Bahia, fazendo o programa Momento Mariano, nas transmissões das missas, né, da missa. E o sepultamento acontecerá hoje às 15h30 no Jardim da Saudade, tem uma missa às 15 horas, e a Rede Excelsior de Comunicação presta as suas mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares do amigo. E assim nós nos despedimos. Obrigada aos ouvintes pela audiência e pela paciência. Sou Márcia Mendonça, também estarei novamente com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos, com Ivanildo Fontes, com Reis Moura, produção de